Eu vou hoje compartilhar um pouco de um outro projeto que eu estou desenvolvendo e acompanhando este ano, que é a realização do 36º Panorama da Arte Brasileira. Também tem sido um projeto importante para mim. Mas eu acho que é interessante pontuar, a princípio, a natureza, né, desses projetos, que eles vêm de contextos muito diferentes e eles têm dinâmicas muito distintas, né? Então, acho que essa dinâmica que a gente vive aqui da Bolsa, a possibilidade de alguns artistas virem residir em Belo Horizonte um tempo, esses momentos ainda que pontuais, né? São 3 encontros, mas são momentos de muita intensidade, de muitas trocas, em que a gente restabelece mesmo e repactua de alguma maneira o que é esse processo criativo, como se constitui uma obra, que fazer que é uma obra que importa, é uma exposição que importa. Enfim, acho que todas essas perguntas elas estão sendo levantadas nesse processo e tem sido muito rico, assim. Eu acho que esses dois projetos eles se unem também num certo em várias perguntas que eles levantam, assim. Aí eu talvez vou começar a juntar um pouco as coisas que tem a ver com um pouco o que me leva a esse projeto do Panorama, que eu vou compartilhar um pouco. É uma exposição que só abre em agosto, a exposição da Bolsa abre em setembro, então eles estão ali, digamos, crescendo ao mesmo tempo, eles estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. E eles vêm de inicialmente, o projeto para o Panorama, ele vem de uma pesquisa que já vinha, eu acho que a gente comentava ali mais cedo, parece que a gente sempre fala a mesma coisa, sempre pesquisa a mesma coisa no final, assim. Talvez esse seja um dos meus assuntos mais inquietantes, que eu tenho pensado muito no que é a cultura brasileira, tenho me interessado muito pensar nesse conceito tão amplo, tão diverso, que cabe tanta coisa dentro. Me interessa muito, sobretudo no momento, assim, já começando pelo fim, no momento em que a gente sofre tantos ataques à cultura, né, que os artistas são taxados de tantas formas, que, enfim, os mecanismos de fomento são desqualificados, as práticas são desqualificadas, o pensamento, a elaboração discursiva é desqualificada da cultura. E eu fico pensando, então, assim, quase como um conceito, de certa forma, anacrônico, mas que me interessa, assim, o que é essa cultura brasileira? Por que ela incomoda tanto, assim? Por que ela precisa ser tão frontalmente e, antes de qualquer coisa, desmobilizada, destituída, assim, de seu poder, de sua potência criativa mesmo? E eu acho que, diferente de outros países, assim, que muitas vezes a cultura está associada a um Estado nacional ou a alguma coisa que está estabilizada, que está concreta e sólida e imutável num lugar, eu acho que a cultura brasileira ela está sempre em transformação e ela está sempre aliada a processos de luta muito mais amplos, assim. Então, eu acho que forças culturais contemporâneas, enfim, de uma maneira muito... Estou aqui falando de uma maneira quase simplista, mas eu acho que é possível perceber que essas forças elas estão muito associadas a disputas de território, a disputas narrativas, a reescrituras históricas, a necessidade de curar feridas sociais, enfim. A cultura ela está ali muito perto de outras, digamos, ela não é em si, por si só ou meramente um campo de batalha, de disputa, mas ela está junto de outros campos de batalha e está junto de outras disputas que eu acho que são muito importantes. Então eu vim um pouco interessada, assim, o que é essa cultura, assim, que desce pelo Xingu, que está na Rocinha, que está no Capão, que, enfim, por que ela incomoda, o que está sendo feito a partir dela ou com ela, e que pessoas, que agenciamentos são esses, assim. Então acho que eu identifico de alguma maneira que acho que esses dois projetos, tanto o Panorama, enfim, a condição que eu estou tentando dar a ele, e a Bolsa, assim, são projetos que tocam nisso, assim, nessa cultura que é constantemente a invenção de algo, assim, a invenção do novo, e que, portanto, ela é, por definição, uma oposição a todo pensamento reacionário, a todo pensamento conservador, assim. Enfim, agora eu já estou pensando um pouco na arte, né, como elemento constitutivo desse caldeirão cultural, assim,
e acho que os artistas, ou pelo menos o tipo de... Os artistas que tenho me interessado, que tem chamado mais atenção, que eu acho que estão aí pulsando com muita força, assim, são artistas que estão o tempo inteiro forjando mesmo. Que sentimento é esse que todos nós compartilhamos, mas a gente ainda não nomeia? Que imagem é essa que vai vir? Assim, que forma é essa que ainda não está aqui, que a gente precisa construir, constituir ou reelaborar? Assim. Então, acho que, de alguma maneira, e para apresentar esse projeto que eu, enfim, conceituei como Sertão, esse projeto para o Panorama, eu acho que talvez essa seria uma primeira definição do que é uma exposição sertão, um projeto sertão ou uma arte sertão. E eu acho que, de alguma maneira, todos esses artistas que constituem esse projeto da Bolsa Pampulha, eles são artistas que continuamente, a cada encontro, eles vão para mim ressignificando e potencializando que essa arte sertão pode muita coisa e ela é muito forte, assim. Então é quase como se fosse eu estou tentando pensar antes e o pensamento só vem depois, assim, nesses encontros e nessas práticas. Bom, o Panorama acontece no MAN de São Paulo, né? É uma edição importante, porque são 50 anos de Panorama, então um projeto que começa em 69. Ele começa com o intuito, dentre outras coisas, de criar um acervo para o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que tinha, enfim, doado, a coleção tinha sido destinada do MAN ao MAC USP, né, Museu de Arte Contemporânea da USP, então ele surge em 69 ali com esse intuito. Até 93 é uma edição anual dedicada a uma disciplina, a uma linguagem específica. Em 94 não tem Panorama, mas em 95 passa a ser uma edição bianual. E a partir de 95 também ele não tem mais essa destinação a uma linguagem ou um dispositivo, não era mais o panorama da pintura, o panorama do desenho, da escultura, etc. Mas passa a ser uma exposição de todas as linguagens. E, bom, eu acho que só o título dessa exposição, né? Panorama da Arte Brasileira. Inclusive, no começo eu chamava Panorama da Arte Atual Brasileira. É um projeto, né? Uma proposição que em si já levanta uma série de perguntas, né? Assim, a começar pela própria viabilidade de se pensar um panorama. O que é um panorama? É um mapeamento? É uma cartografia? É um recorte? Assim, que recorte é ele? Assim, que recorte é esse? Assim, né? A princípio tem, inclusive, um desejo meio de abarcar ou de dar conta de uma cena que a gente sabe também por definição que é impossível, né? Naquele momento, inclusive, a ideia de atual, né? O que é uma arte atual, uma arte produzida deste momento? Que momento é este, né? Quais são as balizas para a gente definir o que constitui o nosso tempo presente, assim, de alguma maneira? E o brasileiro, que talvez não sei qual dos três conceitos é mais problemático, mas enfim, o brasileiro também, né? Assim, o que é? Acho que a cada 2 anos essa pergunta é refeita, assim, o que é brasileiro, o que se constitui, que Brasil, quais Brasis, de que arte se fala quando se fala de uma arte atual brasileira, assim. Eu acho, eu fui de alguma maneira percebendo até pela história, assim, eu acho que todo profissional que circulou pelo Sudeste nesses últimos 50 anos, de alguma maneira roçou, né, no panorama, na história dessa exposição, viu alguma, ouviu falar, etc. É uma exposição, portanto, enfim, que eu já me relacionava com ela, e eu fui buscar um pouco na história dela. Fui ver, por exemplo, que o Gerardo Mosqueira, quando foi convidado, enfim, um curador não brasileiro convidado para fazer o panorama, ele vai questionar, eram exposições com muitos artistas, ele vai fazer exposição com menos artistas, vai questionar o conceito de panorama, né? O Adriano Pedrosa, em 2009, faz uma exposição que é o Panorama da Arte Brasileira com artistas estrangeiros residindo no Brasil, atribui ao panorama um título em Tupi-Guarani, quase um título impronunciável para, enfim, todos nós ocidentalmente orientados, assim, a gente, enfim, eu não consigo falar o título, então, de alguma maneira, se perguntando, assim, quão estrangeiros somos em relação à nossa própria cultura, nosso próprio país, etc. A Aracy Amaral, em 2015, né, que ela estica a linha do tempo, propõe a gente observar a produção contemporânea a partir de uma conversa com a pré-história, né, então ela vai ali mostrar dezenas de zoólitos, junto com a produção de 6 artistas. Enfim, eu fui notando que eu estava
enfim, eu estava realizando um projeto num contexto de perguntas muito interessantes, especulações já muito ricas aí que os curadores anteriores fizeram. Enfim, a própria Elisete Lanhado, em 2013, que foi questionar o próprio MAN, assim, mas que instituição é essa? Qual o papel dela na cena paulistana ou na cena brasileira, enfim. Bom, eu parto um pouco de todas essas conversas e parto também de um certo entendimento de que perguntar hoje o que é a arte contemporânea, ou perguntar hoje o que é a arte contemporânea brasileira, assim, eu achei que essas eram perguntas muito autorreferentes, assim, quase perguntas que retornavam para a própria arte, que de alguma maneira interessam a esse debate que existe, enfim, dentro de limites muito bem definidos, assim, inclusive limites políticos, sociais, limites de gênero, muitas vezes, um debate muitas vezes com raça, cor, endereço. Então eu reconheço e acho um privilégio poder fazer isso já com 50 anos de exposição, porque eu não preciso voltar necessariamente a algumas discussões e talvez possa avançar no sentido de criar um olhar específico para o que seria então esse panorama da arte brasileira que eu propus chamar de Sertão. E aí é um título que depois, enfim, talvez pela força do conceito e por minha inabilidade, o título de trabalho vira o título da exposição, vira o título do projeto, e aqui eu estou tomando Sertão como um termo evocativo, assim, e eu entendo que esse termo ele traz afetos, formas, traz ideias, traz ficções. As imagens, quando a gente fala em sertão, a gente imediatamente entende que essas imagens estão por toda a cultura brasileira, são, enfim, todo mundo pensou 3 ou 4 coisas imediatamente, né, quando escuta o termo sertão. E o que eu acho interessante desse conceito é que ele não é só, ele é tudo que todo mundo pensou, mas ele não é somente isso. Ele é sempre alguma coisa a mais, é sempre um termo que escapa à nossa tentativa de definição. E ainda que a cultura brasileira, a gente depois vai ver aqui só uns exemplos rápidos, tem feito muitos esforços de colonizar esse termo, de delimitar, de cercar, de explicar, de traduzir, de criar imagens, de representar, todos os esforços são, enfim, inócuos, assim, e o termo e o conceito ele está sempre ali muito mais forte, assim. Então a geografia não é sertão, né? Assim, a Caatinga não é sertão, o Nordeste não é sertão, o semiárido não, tudo isso é sertão, mas nada disso é somente sertão. Assim, as manifestações culturais não são suficientemente sertão, assim, os monumentos, a religiosidade, as figuras humanas, né, os personagens atribuídos a esse lugar não são suficientemente sertão, assim. Todas essas coisas vão constituir esse amálgama muito complexo, mas nenhuma dessas coisas dá conta do conceito, e ele está sempre tensionando, indo para algum outro lugar, assim. Eu acho que é interessante a gente pensar, então, numa condição sertão que nunca se deixa confinar. É claro que talvez as primeiras imagens que nos vêm têm a ver com um certo senso comum do que é sertão, com uma construção política desse termo. Então a gente vai, enfim, nos próprios dicionários, né, o termo ele vai estar associado a vazio, à infertilidade, ao vazio de ocupação, à aspereza, a indigência, enfim, a flagelo, a impossibilidade, assim. Esses são, digamos, as aproximações mais recorrentes, e foi talvez por esse caminho político que o termo foi sendo, ao longo da história, ele foi sendo tratado, assim. E eu acho que é muito curioso ver como, enfim, tudo isso faz parte de um projeto colonial, assim, pensar nisso como um lugar, ou pensar nisso como uma cultura, ou como um aspecto específico de um comportamento de um povo, tudo isso faz parte desse projeto colonial. E o termo se rebela contra o projeto colonial, assim, todas essas coisas que o constituem, elas se insurgem também contra esse projeto colonial. Digitei no Google, sertão, e eu acho muito interessante ver como a primeira definição de sertão é sertão nordestino, fazendo aí uma aproximação, por exemplo, de região, que faz parte dessa construção política, tanto que o segundo verbete é uma desambiguação, assim, é preciso, inclusive,
fazer a desambiguação, porque sertão não é sinônimo de Nordeste, sertão não existe só no Nordeste, assim, né? Por definição, sertão é o que não é litorâneo, é a porção interior, né? É interessante pensar, por exemplo, como na Carta do Pero Vaz de Caminha, assim, digamos, o primeiro documento dessa história colonial, ele já fala em sertão, assim, ele fala de sertão como tudo aquilo que não está no litoral, que não está na linha do horizonte, assim. Enfim, os portugueses já usavam esse termo para falar dos territórios a serem desbravados em África, etc. Os colonizadores já estavam ali identificando o sertão como aquele lugar a ser domado, a ser colonizado, a ser delimitado de alguma forma, assim. Mas aí na nossa construção brasileira, o termo sertão ainda é um termo associado a Nordeste. E, bom, sertão, imagens, essas são, digamos, as representações clássicas. Essa é a primeira página, nordestino, seca, xilogravura, cordel, paisagem, cacto, etc. São os termos associados. E as imagens são sempre essas imagens de um semiárido infértil, da terra rachada. Não sei, aqui não tem nenhuma caveira de boi, assim, morto, pregada num pau de cerca, mas, enfim, poderia ter também. Essas são as imagens frequentemente atribuídas, assim. Bom, eu acho que é interessante pensar, então, como eu estava falando, numa própria ambiguidade de chamar um panorama de sertão, de tentar aproximar esses dois termos, assim, eles são, digamos, opostos ou complementares. Então, se a gente pensar em sertão como essa porção interior, como o que não está visto, o que não está declarado, o que está além da linha do horizonte, o que está além do que se pode ver, nesse sentido é o oposto do panorama, né? Então acho que tem um gesto aí que é um gesto contraditório, é um gesto problemático, assim, de tentar trazer para um panorama alguma coisa que eu quero qualificar como sertão. Essa é um dos problemas, assim, eu acho interessantes, assim, do projeto. E ao mesmo tempo eu também penso nesses conceitos como conceitos interdependentes, né? Assim, então acho que é rico, assim, pode ser rico esse conflito criativo, assim, da proposição. Eu acho que na história, se a gente pensar a história brasileira, bom, aí eu trouxe alguns exemplos, assim, de uma construção. Aqui é uma edição do jornal O Besouro, é uma edição de 1878, se eu não me engano, acho que está ali, 78, 1878, 77, 78, tem uma grande seca no semiárido brasileiro. E vários fotógrafos vão lá fotografar esses flagelados, enfim, as pessoas acometidas, a população acometida por essa seca, e eles vão inclusive gerar esses cartes de visite, né, que são esses cartões de visita mesmo, que naquele momento era um jeito de circular a fotografia, né? Era um começo dessa circulação da fotografia. No Brasil era muito comum você fazer carta de visita de paisagens, era um pouco uma forma de você mostrar o seu trabalho fotográfico, você colocava frases ali do lado, associava termos, distribuía isso, reproduzia isso, distribuía isso. As cartas de visitas, inclusive, viraram moedas de troca importantes, assim. E o Joaquim Antônio Corrêa, por exemplo, vai até, ele é do Ceará, ele vai até o sertão, ele fotografa esses flagelados e ele distribui no Rio de Janeiro essas fotografias, quase como hoje seria alguma coisa como um postal, assim, enfim, uma mistura de um postal com um cartão de visita. Ele distribui essas fotografias essa população acometida pela seca, e está aí essa foi uma reportagem impactante do Besouro, são imagens feitas pelo Joaquim Corrêa, e enfim, esse um pouco esse é o personagem do sertão, assim, né? Esse sujeito, eu acho muito... Enfim, a gente fica falando essas palavras, assim, nesse jogo de cinismo do discurso, né? É interessante perceber como essas imagens persistem, assim, né? Como séculos se passam e essas imagens, elas compõem ainda o nosso imaginário dessa região. Esse é um filme...
Bom, sincronizou aqui com a caixa de som, mas eu posso contar um pouco para vocês. Assim, esse é um filme, O Brasil Precisa de Você, de 62, feito por esse Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais chamado IPES, que se organiza em 61 e é uma organização da sociedade civil que incluía, enfim, alto comando, alto escalão do Exército, empresários, sociedade civil, assim, de alguma maneira, e eles estavam ali fazendo um projeto usando o cinema mesmo para falar dessa ameaça comunista que rondava o país naquele momento. Era uma ferramenta mesmo de doutrinação ideológica de direita, né? Essas ferramentas que a gente vê aplicadas aí de diversas maneiras ainda hoje. Então eles faziam esses filmes falando, esse era um filme particularmente se referindo à seca de 58, que também foi um período de estiagem muito grave e que 100 mil moradores da região do semiárido brasileiro migraram para o Sudeste, e esse filme é um filme que fala sobre isso, assim, da miséria daquela região, etc. Enfim, mais um momento em que se reitera essa visão, assim, é interessante a gente perceber na história brasileira, de alguma maneira, como a região, enfim, a própria constituição do imaginário do sertão é também a constituição do imaginário sobre o Nordeste, né? Então, o termo ali ambíguo, sertão nordestino, nos dá a ver isso, assim, que a gente separa, mas eles são inseparáveis no nosso imaginário. E uma das coisas interessantes a perceber é que havia essa imagem da seca, da aridez e do infértil. Ela está muito associada a muitas teses que vão sendo desenvolvidas naquele momento, mas sobretudo no comecinho do século XX, no Brasil, que é um pouco essa ideia de que é um território miserável por natureza, assim. Então, sei lá, os sertões de Euclides da Cunha, por exemplo, vai ter um pouco esse trabalho no primeiro momento, falar da terra, né? Vai falar de uma maneira, com suas teses positivistas, deterministas, enfim, vai falar desse lugar que é miserável por natureza, assim. Se a gente pensar como essa narrativa ela serve a toda uma oligarquia da cana que está falida, começa a falir naquele momento. Toda a cultura, tanto da cana quanto do algodão, começa a falir. E todo o poder que estava ali naquela região dos estados do Nordeste começa nesse momento a migrar com muita força para o Sudeste, assim, para os estados do Sudeste. Então, o discurso de um lugar miserável por natureza, de um povo que é miscigenado, português com índio e com negro, né? A miscigenação do Nordeste, digamos, essa miscigenação original do Brasil, diferente da miscigenação do Sul e do Sudeste, né? Que todo mundo é neto, bisneto de italiano, de alemão no Sul e no Sudeste, né? Assim, ninguém é neto, nem bisneto, nem tataraneto de indígena ou de negro no Sudeste. Enfim, essa construção dessa imagem de um povo, de uma miscigenação primitiva, fundadora, original, mas subalterna, né? E junto com esse território que ele é infértil por natureza, ele gera uma situação de ajuda do Estado mesmo, de assistencialismo para toda essa oligarquia que está falida naquele momento, com a derrocada do ciclo da cana, do algodão, com o fim da escravidão. Enfim, tem toda uma economia se desmantelando nessa região, e esse discurso serve muito bem a essa oligarquia, que desde aquele momento vai se servir de projetos de ajudas, de financiamentos, enfim, a própria criação da Sudene anos depois, né? A Bahia vira Nordeste para poder ter recursos da Sudene, se integra ao grupo dos estados do Nordeste para poder fazer uso dos recursos da Sudene. Enfim, tem todo um projeto que a gente depois vai ver. Todas as ações de combate à seca, por exemplo, são ações infraestruturais ou de assistencialismo, assim, né? Enviar mantimentos para os atingidos pela seca, construção de adutoras, construção de açudes, transposição de rios. Esses são sempre esses grandes projetos
que de alguma maneira estão ainda no curso dessa ideia de que é uma região infértil por natureza, que é um território, que é um povo sem capacidades, que é um povo que, enfim, tudo que se pode fazer é assistencialismo, é dar uma ajuda, é mandar um pouco de água, um pouco de comida, assim. Por outro lado, assim, e quem tem minimamente contato com a região, assim, sabe que essa é uma construção política, é uma construção, inclusive, que o próprio Nordeste elabora de muitas maneiras. É uma construção, é um conceito quase, assim, para a própria submissão do povo e do território, assim. É muito interessante ver como a cultura, por exemplo, nesse caso, ela é a elaboração dessa construção, mesmo que ela aconteça para a sua própria submissão, assim. Então, eu queria pensar em sertão, eu queria pegar todo esse caldo. Bom, esse é quando não é o flagelado, é esse o nordestino, né? Esse o sertanejo, né? Assim, violento, animalesco, bruto, da bandidagem, né? Eu queria pensar em sertão, por outro lado, queria requalificar esse termo no nosso imaginário, pensando em sertão quase como um modo de pensar e um modo de agir que, diferente desse vazio, dessa aridez, dessa indigência, ele é experimentação e ele é resistência, assim. E eu acho que esses são dois conceitos que, quando eu estou lá pensando, até de modo mais amplo naquela conversa sobre cultura brasileira, e essa cultura brasileira sempre instável, né, e sempre associada a outros processos e outras lutas, assim, eu acho que esses são dois termos muito caros a esse debate mais amplo, assim. Eu queria, com esse termo, e pensar, desatrelar sertão de Nordeste, assim. Eu queria que a gente conseguisse voltar a pensar em sertão desassociando de Nordeste, mas não perdendo o fio dessa territorialidade, no sentido de que essa territorialidade é um constituinte, é uma qualidade política desse termo. Se na nossa cultura ele está associado a esses conceitos, e porque ele está associado a esses conceitos, é também impossível desatrelá-lo completamente. E me interessa essa associação pela qualidade política que esse conceito vai ganhando ali aqui nesse contexto, ou nesse debate que eu estou trazendo para agora, assim. Embora seja um conceito que não está associado ao urbano, ele não é oposto, ele não gera oposição a essa ideia de urbano, ele não é afeito, ele não está colado com esse projeto cosmopolita, global, do capitalismo avançado, assim. Sertão não faz parte desse vocabulário, mas ele não se opõe a esse vocabulário. E eu acho muito rico ver no processo como, por exemplo, vários artistas têm trazido a rua como um território sertão, assim, a rua como um lugar do encontro, do conflito, do confronto, uma rua que é uma rua urbana, é uma rua não urbana, mas pensando no espaço público, assim, pensando a cidade em alguma medida tem surgido como um possível território sertão na pesquisa, assim. Eu acho que é interessante pensar nessa produção também, de alguma maneira, já que é um conceito que vem de um lugar não hegemônico, já que é um conceito que vem de uma narrativa, enfim, já que eu estou fazendo essa licença poética de chamar uma certa arte de sertão, mas também essa licença política, eu entendo também que é um momento interessante de trazer obras, artistas, produções que estão fora dos cânones mais estabelecidos. Eu acho que é importante entender essa tentativa dentro do contexto do MAN, que é uma instituição que faz parte, digamos, dessa ecologia, dessa economia
do mercado da arte, do sistema mais estabelecido, né? O museu, nesse sentido, ele não deixa de ser uma máquina de produção de violência, uma máquina de produção de desigualdade. Eu acho que faz parte também dessa história, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, assim, tem muitas formas de você associar esse tipo de produção que aparentemente ela está indo para caminhos diferentes. Eu acho que há formas de ocupar esses espaços, e eu tenho, enfim, tentado ouvir muito perto dos artistas, assim, quais são as formas de dar um outro sentido para esse espaço e para essa história de uma instituição como o MAM. Um outro termo, acho, importante dessa pesquisa, um outro caminho, assim, que me leva a esse assunto do sertão, tem a ver com uma série. Eu vou fazer quase uma digressão, assim, para contar a vocês um pouco de um interesse em relação a uma série de práticas que tem a ver com a terra, que tem a ver com a agricultura, que tem a ver com a vida do campo. Assim, eu acho que, se a gente for pensar nos polos de resistência hoje em atuação no Brasil, aqueles polos que estão relacionados às atividades agrícolas ou do campo ou da terra, eles são polos muito fortes, assim. Então, desde os quilombos, né, a luta de retomada e manutenção das terras indígenas, o movimento do sem terra, todo o debate sobre alimentação, o debate sobre agrofloresta, sobre manejo. Enfim, eu acho que tem aí uma frente muito sofisticada de pensamento, uma frente muito forte e importante desse momento que a gente está vivendo, que vem desse lugar, vem da terra. Então, eu, de alguma maneira, saí um pouco... as leituras foram indo um pouco para esses caminhos, até que eu chego numa associação que chama Articulação Semiárido Brasileiro, ASA, que reúne, enfim, 13 mil associações, cooperativas, sindicatos rurais, movimentos sociais, ONGs, em torno da ideia de convivência com o semiárido. Isso, enfim, me chama muita atenção, assim, o que é essa convivência com o semiárido. Caio, enfim, chego num texto que talvez alguns de vocês conheçam, uma palestra que o Rondinelli Medeiros, que é um pesquisador paraibano, dá naquele seminário Os 1000 Nomes de Gaia, que foi organizado pela Débora Danovski, o Eduardo Viveiros de Castro e o Bruno Latour no Rio, acho que em 2015 ou 2014, não lembro exatamente agora, mas enfim, o Rondinelli, nessa palestra, ele fala sobre essas distinções entre Nordeste, Sertão, Semiárido, e ele fala muito diretamente ele retoma essa ideia de convivência com o semiárido, que vem desses organismos que estão ali em vários estados do Nordeste, e vai pensar um pouco como essa população, por meio desse tipo de saber organizado aqui nessa articulação do semiárido brasileiro, está buscando conviver com o semiárido e rejeitar, inclusive, essas ideias de que é preciso combater a seca. Assim. A primeira pergunta: a seca é a natureza, você não faz um projeto, você não acha uma solução que é combater a natureza. A seca é o semiárido, é a caatinga, assim, você não combate a natureza, você convive com essa natureza, você se relaciona. Quais são as práticas de convivência com esse entorno? Essas são práticas que certamente não passam por esse lugar hegemônico dos projetos desenvolvimentistas, do assistencialismo, ou dessa ideia de que é preciso se relacionar com esse território de natureza infértil, assim. Então, vai por um outro lugar, assim. E o Rondinelli, ele traz um termo que o Viveiros também tem trabalhado muito, que eu achei muito revolucionário, de alguma maneira mesmo, assim, para usar essa palavra tão desgastada, mas ele fala que essa convivência, ela busca políticas de suficiência. E eu fiquei muito intrigada com esse termo da suficiência relacionado ao semiárido. Assim. E eles estão falando basicamente que há uma recusa desse projeto de escassez. Assim, você não aceita esse projeto de que você é miserável, flagelado, que aquele território não serve para nada, que precisa fazer grandes obras infraestruturais, mudar o curso dos recursos, dos bens naturais para poder a coisa funcionar. Enfim, você recusa esse discurso, ou que precisa de uma super tecnologia, ou que precisa de um conhecimento muito hegemônico que vai vir para explicar o que você tem que fazer ali no território. Recusa esse projeto de
de escassez, que é de alguma maneira foi sempre uma moeda de chantagem assim, cultural, uma chantagem política, de chantagem social dessa população, dessas populações, mas ao mesmo tempo você também não cai no projeto de fartura e abundância. Você não se vende também a esse projeto de fartura e abundância que não vem, que nunca chega, que nunca existe, assim. E aí, de alguma maneira, é quase uma condição do nosso tempo. A gente está o tempo inteiro lidando com esse projeto de fartura que não chega para nós, assim, a não ser que nós façamos parte do 0,00% da... Assim, o capitalismo não distribui as riquezas, assim, isso está muito claro, esse projeto não chega a todos. Então, a suficiência, ela não é o pouco, ela não é necessariamente o simplório. A suficiência é a recusa dessas duas condições de exploração. É o que é importante e o que é suficiente ali para a minha comunidade, para o meu entorno, para a minha família, para o meu desejo. Enfim, eu acho pensar em suficiência como um modo de organizar uma repactuação social, eu acho isso muito poderoso, assim. E quando a gente vai olhar quais são, sei lá, eu até trouxe aqui em 99, em novembro de 99, depois uma conferência das Nações Unidas para combate à desertificação, houve uma convenção no Recife e uma série de lideranças comunitárias ali do semiárido se reuniu e fez essa declaração do semiárido de 99, que é de alguma maneira a fundação dessa articulação semiárido brasileiro. E eles estão falando basicamente que eles querem uma política adequada ao semiárido, uma política de convivência que respeita a caatinga e os demais ecossistemas, que dá aos homens, mulheres, adultos, jovens, crianças o direito de tomar o destino em suas mãos. Eles querem de alguma maneira abalar mesmo essas estruturas tradicionais assistencialistas. Eles estão defendendo a viabilidade do semiárido, da vida no semiárido, da permanência no semiárido. Eles falam da grande diversidade da região. Eles estão propondo aí um programa que parte da ideia de conservação, uso sustentável e recomposição ambiental dos recursos naturais do semiárido, mas também da quebra de monopólio do acesso à terra, à água. Esse é um ditado que se ouve muito no semiárido todo, que é o problema do sertão nunca foi a seca e sempre foi a cerca. Então, assim, a importância de quebrar mesmo esse monopólio do uso da terra, do uso da água, a necessidade de conviver com as secas, o fortalecimento da agricultura familiar, a universalização do abastecimento de água, entendendo, inclusive, que há muitas tecnologias muito avançadas de coleta de água, de manutenção e de uso dessa água. Para aquele território não é preciso muita água, não é preciso abundância, pouca água é suficiente, assim. Mas é claro que essa água precisa chegar a todas as pessoas, ela não pode estar monopolizada, assim. Enfim, e eles vão então orientando, eles propõem uma série de medidas para orientar os investimentos nesse sentido, assim. Algumas dessas coisas acontecem, enfim, é muito bonito ver como eles começam a partir de 99 uma articulação. Existe esse grupo aí, que são os agricultores e agricultoras do semiárido. Eles chamam agricultores e agricultoras experimentadores e experimentadoras do semiárido, fazem uma série de encontros, estão, enfim, debatendo políticas de construção de cisterna, de coleta de água, de uso dessa água, banco de sementes. Esses são, digamos, as duas frentes principais. Esse foi escolhido a representante de Sergipe para essa foto do encontro de agricultores que aconteceu esse ano em Juazeiro. Eles estão aí numa série, eles, enfim, têm conseguido implementar uma série de ações, e eu confesso que eu fiquei muito intrigada quando eu vi esse nome, assim, dos agricultores experimentadores, agricultores e agricultoras experimentadores e experimentadoras do semiárido, porque essa, de novo, é uma palavra muito cara, assim, para todas as nossas discussões e por causa da arte, e eu queria entender, assim, o que tipo de experimentação eles estão propondo ali no semiárido. E eu acho que, de alguma maneira, eu fui fazendo essa aproximação mesmo um pouco livre, bastante livre, né, que eles estavam trabalhando, enfim, os valores desses agricultores eram
trabalhar contra a monocultura extensiva e por uma agrobiodiversidade intensiva, contra o império desse excedente de mercado, e aqui eu estou citando uma parte do texto da apresentação do Rondinelli, a suficiência alimentar das feiras populares, contra a toxicomania, eu adoro esse termo que o Rondinelli usa, a toxicomania dos adubos químicos, por uma relação de mutualidade com as outras espécies. Então o ser humano não é superior, ele não domina, ele não pode dominar as outras espécies, então ali uma relação muito clara de troca. Você troca você planta o capim que a formiga vai comer, porque a formiga vai arar a terra, vai furar a casa dela, vai deixar a terra, vai impedir a compactação da terra. Na hora que chove um pouquinho, como a terra não está compactada, essa água já vai direto para a raiz da planta. Enfim, tem todo um conhecimento, o papel das abelhas, o papel, enfim, dos insetos ali, dos besouros todos. Tem todo um conhecimento ali de troca, né, de mutualidade. Eu uso e sou usado por outras espécies. Invenção e multiplicação dessas técnicas, recusa, né, essa imposição das grandes obras de engenharia ambiental. Esses são, digamos, os valores desses agricultores experimentadores. De alguma maneira eu fui entendendo que eram valores e condições que me interessavam na arte, assim. Tem uma série de artistas trabalhando e questionando os mesmos processos. Eu achei que esse era um sinal muito interessante, assim. E aí, bom, para pensar no que seria então eu usei esses como valores, o que seria esse modo de pensar sertão na arte também, assim, esse modo de ir buscar o suficiente, recusar esses projetos de fartura, mas também recusar a abundância, e por essa convivência, estabelecer uma convivência que é pactuada de outras formas. E, bom, fui acrescentando também outras qualidades a esse projeto. Uma delas que não está aqui, por exemplo, na declaração dos agricultores experimentadores do semiárido, mas está, eu acho que muitos artistas estão falando, que é, por exemplo, essa necessidade de um processo de cura coletiva, reacessar questões e feridas históricas que ficaram para trás, ficaram abertas, né? Tem aí uma reverência ao mistério. Eu acho que é bonito pensar nesse desconhecido, assim, na reverência a esse não saber, esse lugar do não saber também, a necessidade de desaprender uma série de práticas que, enfim, estão moldando e que colonizam também o nosso corpo. Bom, enfim, vou aí pro... Eu pus essa foto aqui porque fez parte das práticas aí dos agricultores experimentadores. Eles guiaram uma série de programas de governo que foram implementados ali na primeira década dos anos 2000 no Brasil. Uma delas foi a construção das cisternas. Um dos primeiros programas da ASA era a construção de 1000 cisternas no semiárido. Depois isso foi ampliado. Ele foi, inclusive, reelaborado esse projeto, que era a construção de cisterna para água potável de beber, mas também água para o plantio. A cisterna é um assunto muito importante. E em 2013, de 2013 a 2015, o Brasil viveu um período de estiagem tão grave quanto o de 58, assim, na verdade até com índices pluviométricos equivalentes, mas ninguém ouviu falar, assim, de imigração em massa em 2013 e 2015, ninguém ouviu falar em gente morrendo de sede, enfim, como se ouvia falar em 58, ou como naquela grande seca de 1877 e 78, assim. E acho que em grande parte a esse tipo de política tem claramente um entendimento de que políticas como a construção das cisternas, que depois foram incorporadas como políticas do Estado, e, por exemplo, a distribuição de Bolsa Família, impediu essa necessidade de imigração, essa necessidade de saída do seu território. E essa foi uma seca que a gente viu que, enfim, plantações foram perdidas, animais morreram, mas a gente não ouviu de novo essas mesmas narrativas de pessoas que morreram por causa dessa seca de 2013 e 2015, em grande parte também. Enfim, eu pus essa foto aí para lembrar desse tema das cisternas. Bom, eu fui, obviamente, pensar como esse conceito ele foi sendo
como ele perpassa, né, toda a cultura brasileira, como outros artistas e outros momentos dão conta desse termo, assim. Então é claro que há vários sertões sendo trabalhados na cultura brasileira ao longo do tempo. O próprio Os Sertões de Euclides da Cunha, que inclusive este ano eu estou homenageado da Flip, né, da feira lá em Paraty. Enfim, tem outras obras, mas digamos, Os Sertões é a obra icônica, né, do Euclides da Cunha, né? Esse é um texto muito importante para definir os nossos entendimentos de sertão, né? Ele fala da lealdade, da força, da resiliência do sertanejo, fala da relação do sertanejo com o seu espaço natural, mas ele também defende uma série de teses muito precárias, de determinismo racial, sobretudo ali naquele momento, mas é uma obra que, inclusive, muitos outros autores vão sempre se referir a essa obra, sobretudo ali no momento. A gente conversava hoje no almoço, Euclides da Cunha, ele escreveu as duas primeiras partes, né, A Terra e O Homem, ele escreveu sem chegar ainda em Canudos, ele sequer tinha viajado, né? Ele escreve a partir de pré-concepções do que seria aquele território, de estudos topológicos, geográficos, enfim, e baseado muito nessas teses dele. E quando ele vai escrever A Luta, ele viaja até Canudos e ele fica, enfim, quem já leu o livro sabe que a terceira parte ele está absolutamente rendido àquela situação, e ele vai inclusive reelaborar muitas teses que ele defendeu nos 2 primeiros capítulos, quando ele chega e quando ele entende o que é o massacre de Canudos, assim. Bom, tem toda essa visada pré-modernista dos sertões, mas nessa passagem do século XIX para o século XX, o tema, enfim, quando está se constituindo essa ideia de um Brasil moderno, um Brasil antropofágico, né, ali no começo do século XX, é muito importante falar do sertão, porque o sertão ele é, sobretudo, essa oposição que qualifica e constitui esse Brasil moderno, né? Você nunca é moderno em absoluto, você é sempre moderno em relação a outro. O sertão constitui muito esse imaginário, então, sei lá, essa é uma tela que todo mundo, enfim, pode lembrar, que é uma tela muito icônica do Portinari, de 44, dos Retirantes, mas, sei lá, várias telas da Tarsila do Amaral vão falar tem esse território do semiárido, do Mandacaru, mesmo que não seja uma cena sertaneja, digamos assim, tem lá esse território. Toda a literatura de 30, né, as correntes como naturalismo, regionalismo, José de Alencar fala disso em O Sertanejo, né? Enfim, já aí nos anos de modernismo, alguém como Gilberto Freire escreve o Movimento Regionalista em 28, que é um livro muito importante, inclusive para a definição desse imaginário do Nordeste. José Luiz do Rego, Raquel de Queiroz, o próprio Jorge Amado, enfim, dão continuidade a essa produção que busca representar o sertão e o seu povo. O Cícero Dias é um ilustrador, um criador de imagens muito importante desse imaginário. Aí o Ariano Suassuna já, enfim, andando aí para os anos 70, 80, né, com o movimento armorial, que vai buscar o que é uma arte erudita a partir do Nordeste, assim, essa é bem a visão do movimento armorial. Poetas como João Cabral de Melo Neto, né, que tem inclusive um livro que se chama Educação pela Pedra. Eu vou ler só um trecho rápido. Ele fala que no sertão o aprendizado é de dentro para fora, como uma pré-didática. Citando ele fala: no sertão a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra, lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. O sertão está, obviamente, em todas as harmonias e as letras do cantador por excelência, né, atribuído a esse lugar que é o Luiz Gonzaga, né? Está no Ataque do Carcará, que é essa música de João do Vale e José Cândido, interpretada por Maria Bethânia no Show Opinião. Está na História de Vida retratada em Disparada, né, que, enfim, ficou muito conhecida ali na voz de Jair Rodrigues, no segundo Festival de Música da Record, lá em 66, que todo mundo, enfim, a gente já ouviu esse verso muitas vezes. Ele fala: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Está em toda a ficção do Guimarães Rosa, que a gente conhece tão bem aqui em Minas, né? Todo mundo, enfim, já leu tanto, ou foi obrigado a ler, ou ouviu quem leu sobre Guimarães Rosa, né? Que fala desse lugar geográfico, de uma condição social de sertão, mas também fala de sertão como metafísica, como mistério, né? Então, citando o Guimarães Rosa, fala: sertão é isto,
O senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. Ou sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o poder do lugar. Né? Uma frase do Riobaldo em Grande Sertão Veredas. Tem, enfim, isso chega até o cinema novo, né? Essa fascinação plástica do cinema novo pelo sertão. Vou andar aqui, esse é o finalzinho do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu acho essa cena muito interessante, assim, ela é muito simbólica, porque, enfim, a Rosa, né, e o vaqueiro Manuel, no final do filme, a derradeira cena do filme, eles fogem desesperadamente do sertão, né, assim, eles estão correndo em direção ao litoral, né, assim, com essa música, enfim, que a gente não está ouvindo, não está falando o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Né? Então eles estão fugindo, assim, a despeito de todo o debate que acontece ali, que o Glauber faz naquele território, né? A morte do senhor, né? Do fazendeiro, a presença do curisco, a força daquele lugar, ainda assim, no final de tudo, você foge, né? E a cena acaba com ele chegando. O filme acaba quando ele chega no mar, assim, né? Então digamos, a redenção final é a chegada no litoral, assim, essa fuga do sertão. Bom, com o projeto, então, eu queria de alguma forma é interessante, eu acho que todas essas coisas vêm junto quando a gente faz uma exposição, um projeto artístico que se chama Sertão. Todas essas referências, todas essas complexidades, elas estão aí. Elas são muitas, são basilares, mas eu queria tentar, enfim, acrescentar uma outra visada sobre essa ideia de sertão, afastando desses estigmas, afastando de uma ideia de folclórico, de primitivo, para falar mesmo dessa epistemologia tão sofisticada de experimentação e de resistência, a despeito de todos os projetos e de todos os estigmas e de todas as construções, políticas para a própria submissão do termo que vão sendo associadas a ele, assim. Eu acho que para mim para esse projeto é muito importante pensar que não é um tema, não é alguma coisa que a gente vai ilustrar ou que vai tentar representar, porque a gente já viu que é irrepresentável em alguma medida, mas é como se fosse uma forma de enunciar. Né? Assim, sertão é um jeito de agir, é um modo de pensar, e que modo de pensar é esse, como ele se dá e que produção artística é essa que a gente chama ou que a gente associa a esse conceito sertão. Assim, acho que tem uma qualidade interessante que eu vejo que acho que faz aproximar muito o sertão do próprio conceito de arte, assim, acho que essa capacidade de não se deixar definir completamente, cercar, conceituar, assim, sertão, por mais que você vá lá, você bota cerca, você tenta dominar o território, você tenta combater a natureza, ele escapa, assim, sertão, por definição, é o que está da cerca adiante, assim, e acho que a arte eu, enfim, gosto de pensar que a arte também tem essa potência, assim, por mais que você legitime, conceitue, delimite, precifique, mercantilize, assim, aquilo ali não deixa de ser arte, mas quando você percebe a potência, ela escapou, ela está num outro lugar, você não conseguiu nunca completamente anestesiar ou alienar essa potência, assim. Então acho que nesse sentido é interessante fazer essa aproximação. Uma coisa que também me ocorre é que ao longo do percurso, assim, muitas vezes eu fiquei perguntando assim, o que é o sertão, assim. E até que eu deixei de usar o artigo masculino, o sertão, assim, primeiro, enfim, porque eu achava que não cabia essa identidade, associar esse gênero não apenas o gênero masculino a essa existência, mas também essa ideia de um artigo que define, né, um artigo definido masculino. E acho que em alguma medida, quando
quando a gente passa a perguntar o que é sertão, a pergunta ela vira a própria resposta, assim, isso não, enfim, não precisa necessariamente respondê-la porque ela não tem como fazê-lo, assim. E essa, por último, uma imagem que eu peguei recentemente no metrô de São Paulo, assim, e eu acho que ela, enfim, nos fala, né, como aquelas imagens lá das cartas de visite lá do final do século XIX, elas vão se atualizando, né, de muitas maneiras, então transformando vidas no sertão, enfim, independente do mérito dessa ação, assim, eu nem conheço o trabalho a fundo, simplesmente entrei no site do projeto e vi que era um projeto para mandar água e mantimentos para a população do sertão, assim, eu acho interessante ver como continua a casinha, né, assim, a terra rachada, assim, e a menina que recebe a roupa usada e a água como uma menina que finalmente é feliz, assim. Bom, eu acho que eu fiz algumas pesquisas, o projeto ele não me deu tempo de muitas novas viagens, mas eu acho que a gente nunca faz essas coisas também sozinho, não precisa necessariamente nós irmos lá, tem uma rede de pessoas que, enfim, está junto de todos esses projetos, assim, então eu fui a algumas cidades, mas também acionei muitos interlocutores importantes, por exemplo, o Orlando Maneschi em Belém, o Armando Queiroz, o Bené Fonteles, a Amaranta César em Salvador, a Naine Terena em Campo Grande, em Cuiabá, a Sinara Barbosa em Brasília, a Camila Nunes em Florianópolis, o Denilson Baniwa, a Ana Carvalho e a Tatiana Almeida, do Vídeo nas Aldeias no Recife, o Vitor Cassundé. Enfim, muitas pessoas participaram um pouco conversaram, ouviram sobre esse projeto, o Aécio Amaral e a Ludmila em João Pessoa, enfim, são pessoas que ouviram desse projeto e que trouxeram sugestões, ideias, nomes e que, enfim, compartilharam suas redes comigo, que foi super importante, sobretudo para os lugares que eu não visitei neste momento. E, bom, é uma lista de 29 artistas. A Ana Lira é uma artista de Caruaru, ela mora no Recife, o trabalho da Ana está muito relacionado a essas práticas, essas construções coletivas, que sejam práticas educativas, que sejam práticas sociais. Ela está sempre falando desse lugar do encontro, da conversa. A Ana tem, desde 2015, um trabalho super interessante com as agricultoras experimentadoras do semiárido. Ela acompanha, inclusive, essas mulheres que desenvolveram uma tecnologia própria de construção de cisternas, dão aulas de formação. Ela tem esse projeto, o projeto Mandala e o Terrâneo, são projetos interessantes. A Ana Pia, daqui de BH, ela vive em Paris. A Ana Pia tem um trabalho, a área originalmente da Ana seria a dança, ela é coreógrafa, mas a Ana está pensando muito no corpo negro como um corpo que carrega a memória da diáspora. Ela está perguntando que diásporas são essas, que movimentos são esses. Então ela tem, por exemplo, uma pesquisa de dança urbana muito interessante. Ela vai quase como decupar essa memória e essas histórias a partir dos movimentos de dança urbana. A Ana faz... ela vive em Lisboa e Paris, assim, ela é de Brasília. A Ana Vaz tem, enfim, ela trabalha sobretudo com vídeo, mas muito com performance, com textos. É uma artista que está pensando bastante nessas narrativas ficcionais da história, na história como uma grande ficção, e o trabalho dela vai falar sobretudo ali do período do modernismo brasileiro como, digamos, uma dessas grandes ficções a respeito dessa identidade nacional. O Antônio Bá da Ceilândia, mora em Brasília. O Antônio Bá está, enfim, o trabalho dele, eu tô falando assim quase como umas pílulas, assim, não quero ser injusta com os artistas que obviamente têm trabalhos muito complexos, mas talvez esteja falando o que me captura de sertão em todas essas produções. Enfim, só para dar uma visada rápida, o Antônio Bá, ele está falando muito da violência contra o corpo negro, contra
a existência histórica do negro nas Américas, ele está falando das formas de resistência também, assim, e de como as instituições, sejam elas a religião, o Estado, como essas instituições elas sempre estão atualizando as suas políticas de produção de violência contra esse corpo. O Coletivo Funiô do Cinema é, digamos, já um projeto que deriva do Vídeo nas Aldeias, que é essa iniciativa que está sediada em Olinda, que consiste em levar equipamentos e ensinar, enfim, ensinar diversos povos indígenas que ainda não têm essa tecnologia, e um projeto que começa nos anos 80, então naquele momento o acesso aos celulares era muito menos, essa tecnologia de filmagem era muito menos fácil, né? Então eles levam equipamento, ensinam a editar e vão, sobretudo, criar e ajudar a formar redes de autorrepresentação, né? Quebrando esse ciclo sempre de um outro que fala sobre um outro, né? Assim, de um discurso hegemônico, assim. Então o Coletivo Funiô já é um desdobramento dessa política ou dessas ações do Vídeo nas Aldeias, e eu acho muito potente. Eles estão ali em Águas Belas, como diversos povos, eles estão o tempo inteiro sendo expulsos de seu território, assim, o território original vai sempre diminuindo, mas a gente, enfim, muitas vezes pensa nos povos indígenas como pouco presentes ou pouco populosos ainda hoje, e muitas vezes fala assim, o genocídio contra os povos indígenas no Nordeste, por exemplo, como um processo total, e obviamente há muita resistência, e eu acho muito importante, por exemplo, falar desse território, dessa paisagem, a partir da presença dos Funiô, que estão resistindo há 600 anos lá. O Cristiano Lenhart é de Itaara, mora agora entre Recife e São Lourenço da Mata. O Cristiano está falando muito ele fala, trabalha com muitas coisas, mas talvez tenha uma certa deshierarquização entre espécies no trabalho dele, que eu acho muito interessante. Esse projeto, por exemplo, chama Atrair a Espécie. Ele fez na 32ª Bienal de São Paulo. Ele está, enfim, misturando o que seria uma espécie humana, animal, vegetal, mineral, assim, ele está o tempo inteiro forjando esses lugares. O Dalton Paula, que vive em Goiânia, é um artista que está tratando talvez muito diretamente da necessidade de uma reescritura histórica. Esse é um desses artistas que, com seu trabalho, enuncia bastante sobre isso, a necessidade de um processo de cura coletiva. Ele fala muito sobre isso. Essa, por exemplo, é uma série que ele pinta sobre livros onde, por exemplo, todo o conhecimento, né, as redes de saberes e as tecnologias de povos não hegemônicos nunca são contemplados e nunca são representados. Então ele está, por exemplo, pintando, não é exatamente essa, mas ele tem uma série que ele pinta, por exemplo, plantas medicinais e enciclopédias de medicina, que obviamente não contemplam nada desse tipo de saber. Ele muitas vezes representa cenas e histórias em que a presença negra foi omitida, então todos os personagens das obras do Dalton são personagens negros, mesmo quando ele retrata outros atores que não são negros, ele pinta como negros. Enfim, ele está tratando muito diretamente dessa necessidade de uma reescritura. O Daniel Albuquerque tem desenvolvido uma série de tricôs. Assim, eu acho que é interessante pensar nessa manualidade, nesse fazer, nesse tecido, nessa necessidade de construir e constituir esses abrigos, que seja o abrigo da roupa, que seja o abrigo da casa, que seja, enfim, esses lugares de acolhimento. O Desali, que está aqui. O Desali também é artista da Bolsa. Eu acho que o Desali, talvez o trabalho do Desali é muito amplo, né? Vai ficar mais constrangedor ainda, porque ele está aqui agora, assim, eu fazer essa pílula, esse recorte, assim. Mas eu acho que me interessa muito como ele vai falar dessa territorialidade, assim, do bairro nacional, como um lugar onde todas essas existências não hegemônicas também, como elas vão criando suas formas de existir, elas vão criando suas narrativas, elas vão acentuando suas forças, isso como uma estratégia de resistência mesmo. Vou fazer um spoiler assim, de leve, a gente vai mostrar uma série de obras que tem a ver com o bairro nacional, o bairro em que ele, enfim, nasceu e mora em Contagem. Acho que aqui até está que ele mora em Belo Horizonte, mas que ele mudou recentemente de volta, né, lá para Contagem.
Então, eu acho que é interessante a gente especular sobre esses outros territórios que têm essa potência sertão e falar do bairro nacional, acho que é isso também. A Gabi Bressola e a Mariana Berta são duas artistas que não são uma dupla, mas para o projeto elas estão fazendo um trabalho juntas. Elas são do Oeste Catarinense, são duas artistas que de maneiras muito distintas estão falando dessa incomunicabilidade dos saberes tradicionais com o conhecimento disciplinar universitário, acadêmico, enfim, branco, ocidentalmente orientado, etc. Então as duas vêm de contextos, conhecem, sabem muito de práticas não urbanas, práticas rurais. A Mariana particularmente planta mandioca, ela se define também como agricultora, ela tem toda uma pesquisa, ela é muito orgulhosa, né, Mônica, da qualidade da raiz da mandioca dela e o nível que ela chegou de qualidade da planta que ela planta, enfim. As duas foram talvez muito diretamente confrontadas com o contexto acadêmico universitário e as duas vieram com a mesma pergunta para mim. Elas falaram basicamente que elas não trouxeram a mesma questão, elas falaram como tudo que elas sabiam naquele contexto e todos aqueles saberes não serviam para nada no ambiente acadêmico e ao mesmo tempo tudo que elas estavam ali aprendendo no ambiente acadêmico não serviu para nada quando elas voltavam lá para o território delas. Então a Mariana, por exemplo, fala assim, para o meu pai foi difícil me liberar ali. Eu também não queria sair daquele contexto que eu tinha obviamente uma função muito direta, eu precisava justificar para que eu estava indo lá para Florianópolis estudar, fazer universidade, eu preciso trazer alguma coisa de volta, né, para que faça sentido para esse território. Então essa mediação é tão difícil, tão delicada, eu acho que é o tema, uma das questões que elas trazem no trabalho das duas, assim. E elas vão fazer um projeto juntas, por isso que estão juntas aqui. A G está aqui também, que também é artista da Bolsa Pampulha. Acho que a G também é uma dessas artistas que está muito diretamente na cidade, usando esse território da cidade como o lugar dos conflitos mesmo e da exposição desses conflitos. Acho que tem tempos históricos que ela articula no trabalho, tem narrativas muito distintas, tem uma relação direta com essa linguagem, enfim, com essas manifestações e esses outros poderes que vão se constituindo como forma de resistência na cidade, seja da sapatão, seja da pichação, enfim, o trabalho da G se manifesta muito como lambe-lambe, como picho, como desenho, como presença e experiência na cidade. Gervânia de Paula é uma artista da geração 80 de Cuiabá, por assim dizer, mas é um artista que desde esses anos 80 está trabalhando com essas relações e tensões entre cultura e natureza, entre homem e meio ambiente. Ele desenvolve desde aquela época essa série que faz uma referência a um texto da Aline Figueiredo, que é uma crítica importante lá do Mato Grosso, que fala arte aqui é mato, e é muito interessante perceber como o mato, no caso do Mato Grosso, é o cerrado. O Mato Grosso, bom, esse mato, esse entendimento de cerrado como esse mato, qualquer uso para o mato é melhor do que o mato. Então você capina o mato, você bota o boi para comer o mato, enfim, qualquer uso é melhor do que o mato, e nesse caso o mato é o cerrado. Ele usa, enfim, faz essa dualidade aí essas múltiplas possibilidades de entender essa frase, assim, tanto arte aqui é mato no sentido de há muita arte, tanto a arte é tratada como essa coisa tão importante e preciosa, mas é tratado como esse mato, que qualquer coisa é melhor do que ele. E ele também faz essa transposição, troca o é por o eu, o arte aqui é o mato, e eu acho que essa é uma frase muito que se atualiza de muitas maneiras para o contexto e para a forma como a opinião pública hoje lida com a arte, assim.
A Liz Lobato é uma artista de origem marajoara. Ela, enfim, toda a história dela tem a ver com esse lugar da Ilha do Marajó. Ela cresceu numa fazenda que era um sítio arqueológico. Ela está falando muito desses tempos, desses saberes, dessas outras formas de existir que já conviveram com aquele território, que aplicam outro tipo de, enfim, que aplicavam outro tipo de tecnologia, de conhecimento. Esse é um trabalho que está agora exposto no MAR, no Museu de Arte do Rio. A Luciana Magno, de Belém também, ela acabou de mudar para São Paulo, ela está fazendo doutorado lá, mas a Luciana propõe uma relação muito direta do corpo dela com a natureza, quase, enfim, também numa certa deshierarquização de sua presença em relação à paisagem. O trabalho dela está lidando diretamente com essas grandes obras infraestruturais, assim, que são sempre historicamente planejadas para essas regiões, e como a natureza resiste, insiste ali, enfim. A Mabi, que é a única artista que já participou de outro panorama, uma artista daqui de Belo Horizonte. Eu, enfim, chego no trabalho da Mabi muito por causa de uma pesquisa que ela faz a partir desse livro. A Mabi conta que estava pesquisando lá na Suíça os arquivos desse Aubert de Larry, desse viajante, Edgar Aubert de Larry, suíço, e ela foi atrás dele porque sabia que ele tinha feito muitas fotos de paisagens dos Alpes suíços. Ela estava na Suíça fazendo uma pesquisa. Quando ela chega no arquivo dele e abre o arquivo dele lá na Suíça, ela descobre que, mais do que as paisagens suíças, ele fotografou a Caatinga. Nos anos 50 ele veio para o Brasil, e a maior parte das fotos que ela encontra lá são fotos que ele faz dessa viagem dele na Caatinga. Ele estava, na verdade, fazendo um mapeamento dos minerais, da presença dos minerais naquele território, e vai um pouco, de alguma maneira, notificando, identificando e tomando notas sobre cercas, hábitos, modos, população, plantas, enfim. Ele tem um arquivo muito vasto sobre essa região. A presença desse olhar externo nessa região e as narrativas criadas por esses olhares, seja dos viajantes de muitas épocas, digamos, é um tema, eu acho que importante para entender esse conceito ingovernável de sertão, e achei que era interessante voltar nesse projeto da Mabi. A Mariana de Matos, que é também Maré de Matos, é uma poeta incrível, uma artista visual com uma produção muito interessante. Ela assina Maré no meio da poesia, ela assina Mariana no meio da arte, mas a Mariana está fazendo uma pesquisa com as mulheres poetas do Sertão do Pajeú. O Sertão do Pajeú é tido no Nordeste como o berço da poesia brasileira. Ela está indo buscar quem são essas poetas, mulheres, essas criadoras que estão atuando ali naquela região. Maxim Malhado, ele vive em Massara do Pior, que é uma praia entre Salvador e Aracaju. A pesquisa do Maxim Malhado está muito ligada a essas tecnologias, tecnologias tradicionais não hegemônicas, que, enfim, muitas vezes se fala de tecnologias de construção popular. Ele está muito ligado a essa ideia da construção enfim, as formas mais diversas de construir. O Maxwell Alexandre é um artista da Rocinha, no Rio de Janeiro, que tem uma série de trabalhos, sobretudo de pinturas, mas também instalações sobre a vida desse jovem negro na favela e essas existências. Tem essa série que chama Papel é Pardo é Papel, em que ele pinta sobre papel pardo. Inclusive vi agora a capa da última edição da revista Pisiagrama. O Michel Zósimo, de Porto Alegre. O Michel está falando muito dos mistérios, assim, dos eventos inexplicáveis, das coisas que não têm, das faltas de lógica, enfim, faz esculturas, pinturas, desenhos. O Paul Setúbal, que é também integrante daquele grupo Empresa de Goiânia. O trabalho do Paul, acho que fala muito desses lugares, dessas instituições de produção de violência. Essa é uma série que me interessa basicamente
a forma como o corpo que normalmente é moldado por esses instrumentos de violência, nesse caso esse corpo resiste, assim, é um corpo que transforma um instrumento e não necessariamente é simplesmente transformado. A Rádio Endê é um projeto incrível que acontece no Rio de Janeiro desde 2013, vem de um ponto de cultura digital, é uma reunião de uma série de pensadores, intelectuais, lideranças, artistas indígenas que se basearam no Rio de Janeiro, ou que já estiveram, que passaram, enfim. A Rádio Endê tem várias formações, já teve várias formações diferentes, mas é um projeto que eles falam que é para informação dos povos indígenas e para formação dos não indígenas. É uma rádio inteiramente de conteúdo indígena, e aí é possível conhecer muito do que vai sendo, não só dos debates, dos temas, das lutas, mas também da produção cultural. Aqui, por exemplo, que a gente pode conhecer a incrível produção de hip hop guarani, por exemplo, ou de rap guarani, ou enfim, toda uma cultura muito viva que está sendo atualizada em mecanismos como esse da Rádio Endê. São milhares de ouvintes mensais, enfim, é um projeto muito interessante. O Randolfo Lamonier é também um artista de Contagem que vive aqui em Belo Horizonte. O Randolfo tem, acho que, trabalhado muito também a partir dos contextos urbanos, dessas lutas urbanas, e pensando um pouco nessa necessidade de repactuação e de uma nova construção, assim, de novos valores que se articulem para outras vidas serem possíveis, assim, outras experiências de vida serem possíveis. O Rafael Escobar, ele, enfim, vem para esse projeto muito por causa de uma dupla atuação dele. O Rafael, ele tem trabalhado ele trabalhou na Fundação Pichote, na Fundação Casa, e ele, enfim, é um dos criadores, uma das lideranças da organização Craco Resiste. Ele tem, enfim, pensado muito como grupos de população, grupos específicos são mais facilmente criminalizados, mais facilmente, como, enfim, processos como gentrificação, como políticas de criminalização de drogas são constituídas para atingir certos grupos ou certas regiões ou certas populações muito específicas. Acho que o trabalho, que é um trabalho muito ligado a essa questão da droga e da droga na cidade e da droga em relação a um recorte social, acho que é um trabalho que é significativo nesse contexto, assim. Raquel Vercier é aqui de Belo Horizonte, mas ela há alguns anos é professora na Universidade do Cariri. Essa experiência de estar no Cariri como professora de arte, numa turma sempre muito engajada enfim, a produção cultural do Cariri, ela é tradicionalmente, historicamente, sempre muito forte, de muita resistência. Então, acho que a Raquel tem sido uma interlocutora, o trabalho dela de professora precisou ser o tempo inteiro ressignificado e reconstituído a partir da chegada no Cariri. Eu acho que isso tem um efeito muito interessante na produção. A Regina Parra é uma pintora, talvez por excelência, de São Paulo. Interessa no trabalho da Regina muito uma capacidade e a forma como ela tem articulado a necessidade do corpo resistir e de inventar outros corpos, assim, para uma existência que tem muito a ver com a qualidades como, por exemplo, a saúde ou a necessidade de não morrer. A Rosa Luz é uma performer, fotógrafa, é uma artista do Gama, no Distrito Federal, é uma celebridade da cultura hip hop, enfim, muitos seguidores, é uma figura incrível que tem articulado, tem dado muito, acho que ela é uma mulher trans que tem falado muito dessa condição de mulher trans, preta, periférica, e isso aparece indistintamente no seu trabalho fotográfico, performático, musical.
Eu acho que o trabalho da Rosa, como outras produções, tem falado muito da necessidade de dar a letra, assim, de dizer certas coisas que precisam ser ditas. Nesse sentido, até curiosamente, por exemplo, a cultura hip-hop atravessa esse projeto de muitas maneiras, ainda que originalmente não seja alguma coisa que a gente associe a essa prática sertão. O Santídio Pereira é um artista de Curral Comprido, no Piauí. Ele, enfim, a história dele tem muito a ver com a história de uma série de artistas e jovens que moram em São Paulo, mas que migraram. A produção dele é uma produção de grandes escalas e está muito ligado a esse lugar de uma imaginação de um território que não existe, assim, ou de uma experiência que não existe, que eu acho que é uma coisa muito recorrente. Assim. Ele usa, digamos, uma das técnicas preferenciais é a Chilo, que está muito associada a essa experiência do sertão, mas aqui é regimentada de outra forma. A Vânia, quando eu convidei a Vânia, ela falou assim: nossa, mas eu nem sei se sou muito artista, assim. E eu sempre acho que quando um artista não sabe muito bem ser artista, ele é irremediavelmente artista. Assim, acho que essa pergunta já é uma pergunta muito forte e importante para o lugar de atuação dele. Assim. Então a Vânia trabalha muito com desenho e me interessa muito nesse projeto uma série de cadernos que ela tem feito, cadernos de campo com pedreiros, cadernos de campo com prostitutas, o desenho como essa ferramenta de diálogo e de reelaboração das experiências. Assim. Ela agora está fazendo uma série de cadernos de campo com mulheres encarceradas. E a Vulcânica, Pouca Roupa, por último, mas não menos importante, que vem com uma artista trans, também uma mulher trans, de Presidente Bernardes, que está atualmente em Florianópolis, está voltando para São Paulo. A Vulcânica, ela tem desenvolvido como... Enfim, eu acho que a história de constituição desse trabalho é uma história que pertence a muitas outras, que ela vai para a academia, percebe que tudo as referências bibliográficas dela, que as referências musicais, que as referências culturais não estão presentes nos conteúdos acadêmicos, que não estão presentes na universidade, e ela começa a constituir esse arquivo que vira a pesquisa de mestrado dela. Olha quem está aqui, vem tudo. Ela começa a constituir esse arquivo que se chama Desacuenda, que é um arquivo feito, está totalmente disponível no YouTube dela, da Cuceta Produções, está totalmente aberto. Ela começa a entrevistar essas artistas trans, não binárias, e perguntar sobre suas vidas, suas produções, seus processos de visibilidade e invisibilidade institucional, a relação com esses sistemas estabelecidos. É um arquivo que já, enfim, tem dezenas de entrevistas. Ela recentemente esteve no Recife, em Salvador, enfim, é um trabalho em construção. A parte desse arquivo vai estar no Panorama, e como ela mesma fala, não é um trabalho necessariamente dela, mas é uma manifestação dessa comunidade. Junto com Desacuenda vem muitas outras. Bom, acho que eu vou parar por aqui.